Mateus 19, 13 a 15. Os irmãos que encontrarem, proporção que encontrarem, por gentileza, fiquem de pé, obedecer a palavra do nosso Deus, aqueles que puderem, claro. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Diz assim: trouxeram então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, retirou-se dali. Em assentai-vos, filhos. Esse discurso de Jesus, no capítulo 19, nós vemos uma lógica. Jesus, primeiro, ele fala sobre a questão do casamento, a situação ideal do casamento, versus do divórcio. Depois ele vai falar das crianças e depois vai falar das propriedades, das riquezas. Esse episódio está nos 3 evangelhos, os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E é singular, relevante, que tanto em Mateus como em Marcos, ele vem logo depois de Jesus falar do divórcio. Aí ele vem e fala dos filhos, da importância das crianças e de que, lógico, cada decisão que a gente vai tomar também vai influenciar os nossos pequeninos. E se alguns vinham até Jesus, como os escribas, que vinham para prová-lo, para experimentá-lo, com segundas intenções no coração, tinha gente que vinha a Jesus com bons motivos, com motivos nobres. Muitos vieram antes a Jesus com motivos bons, motivos nobres, mas porque um filho estava doente, estava à morte, um amigo era paralítico, alguém estava endemoniado. A gente não sabe do texto de nenhum problema específico de alguma dessas crianças. Alguns se aproximaram de Jesus e trouxeram crianças até Jesus. Crianças que não estavam doentes, crianças que não estavam endemoniadas, crianças que não estavam no vale da sombra da morte, crianças que estavam normais. E essas pessoas trouxeram a Jesus. Nós não precisamos, irmãos, ter um problema, ter uma dificuldade, ter algo grave acontecendo para levar os nossos filhos a Cristo. Nessa semana, tanto quarta-feira como no sábado, nós falamos aqui na igreja da importância do culto doméstico. Citamos textos como Deuteronômio, no capítulo 6, onde Deus orientou ali o povo através de Moisés: tu falarás essas palavras, assentado na tua casa, andando pelo caminho, você vai colocar isso na cabeça dos seus filhos, você vai colocar nos umbrais da sua porta, você vai atar as suas mãos, você vai falar assentado, você vai falar enquanto estiver caminhando. Colocar isso na cabeça do seu filho. Citamos também Josué, no capítulo 24, onde Josué toma uma decisão e o povo o segue. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Traga o seu filho a Cristo. Traga as crianças a Cristo. E, em primeiro lugar, traga essas crianças a Cristo enquanto é cedo. Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Eu lembro de uma história
para ilustrar esse tema, que um casal foi procurar o pastor e levou o filho ali de 5 anos, o filho de 5 anos, e a pergunta daquele casal para o pastor era: pastor, eu quero saber do senhor quando é que eu devo começar a educar o meu filho. E o pastor parou, olhou para o casal e disse o seguinte: corram, porque vocês já perderam 5 anos. Já perderam 5 anos. Você educa desde sempre. Quanto antes trouxer a criança a Cristo, é melhor. E esses pais, a gente está vendo que é pais, o texto diz, alguns, então trouxeram crianças a Jesus, pai, a mãe, o tio, o irmão mais velho, alguém que cuidasse delas. O fato é que essas pessoas foram instrumento de Deus para levar a criança a Cristo. E aí, no segundo momento, no segundo lugar, a gente tem gente que leva outras pessoas, nesse caso específico, as crianças a Jesus, para que Jesus as abençoasse. E aí nós somos surpreendidos, porque se tem gente que leva a gente para Jesus, que conduz pessoas a Jesus, tem alguém que se propõe a impedir. E para nossa surpresa, para o nosso espanto, esses são os discípulos de Jesus. E se você abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 13 a 16, o texto ali paralelo, você vai ver algo mais específico em relação à palavra de Jesus. Porque aqui só diz que Jesus disse: deixar vir os pequeninos. Mas lá no Evangelho de Marcos, o narrador, Marcos, o evangelista, ele diz assim: indignando-se Jesus ficou indignado com os seus discípulos. Jesus já havia se indignado antes, mas havia se indignado com os escribas, havia se indignado com os fariseus, com inimigos. Mas até então, nós não havíamos lido que Jesus tinha se indignado com os seus discípulos. E Jesus se indignou com eles, porque eles colocaram obstáculos para levar uma criança a Jesus. Nós somos chamados para sermos construtores de pontes e não levantadores de muro. Nós somos chamados para sermos facilitadores e não dificultadores. Nós somos chamados para levar e tornar acessível Jesus e não colocar Jesus num lugar escondido. Nós somos hoje esses discípulos. E a gente pode tentar aqui pensar por que os discípulos agiram assim. Porque talvez nós tenhamos também as nossas razões, os nossos motivos para fazer isso, ainda que não seja aprovado por Deus. Jesus está indo rumo a Jerusalém. Ele não voltaria mais a Galileia, a não ser ressurreto. E os discípulos tinham ouvido as profecias. Os discípulos sabiam da agenda corrida de Jesus. E talvez, se fosse alguém levando um demoniado para Jesus, eles não impedissem. Talvez, se fosse um grupo levando um doente em estado grave para Jesus, eles não impediriam. Se fosse levando um cego de nascença, um coxo, um paralítico, eles não impediriam. Mas eram pessoas levando crianças. E pode ser que na mente dos discípulos eles tenham raciocinado assim: Jesus, o mestre, ele tem coisa mais importante para fazer. Ele tem coisa melhor para fazer.
coisa mais relevante, mais urgente para tratar do que ficar impondo as mãos, abençoando e orando por essas crianças que estão bem, estão saudáveis, estão cheios de vida, estão na companhia dos seus pais, não há dificuldade alguma para elas. Jesus tem algo mais importante a fazer. Talvez eles quisessem blindar Jesus, proteger Jesus, deixar o mestre menos cansado. Vamos selecionar aqui os casos que a gente deixa chegar até Jesus e os casos que a gente não deixa, para proteger Jesus, como se eles fossem donos da agenda de Jesus. E tem muita gente hoje que se julga dono da agenda de Jesus e quer controlar o que Jesus vai fazer e o que Jesus não vai fazer. O fato é, irmãos, que na correria, na dinâmica do seu ministério, com coisas importantes para fazer, Jesus tem tempo para as crianças, Jesus tem tempo para os pequeninos, Jesus tem tempo para os cordeirinhos, Jesus tem tempo para aqueles que ninguém considerava, Jesus tem tempo para as crianças. Na antiguidade, diga-se de passagem, que nem os rabinos do judaísmo, nem os filósofos gregos consideravam as crianças como alguma coisa, como coisa de algum valor. Uma criança judia só podia começar ali a discutir, a falar com 12, 13 anos. E essas crianças aqui, provavelmente, Lucas vai confirmar isso, eram criancinhas, foram levadas, elas não foram, elas foram conduzidas até Jesus, algumas no colo, algumas pela mão, mas elas foram conduzidas, elas não foram por vontade própria, elas não foram de modo próprio, elas eram pequenas. Mas Jesus, diferentemente do que os rabinos faziam, Jesus, diferentemente do que os filósofos faziam, Jesus tinha lugar na sua agenda para os pequeninos. Anteriormente, você que está acompanhando a exposição aqui na igreja, nós pregamos capítulo a capítulo. Isso vai enriquecendo o nosso conhecimento. Em Mateus 18, ele já havia dito, quando os discípulos estavam numa querela, uma disputa em relação a quem era o maior no reino dos céus, ele chamou uma criança e colocou-a no meio deles. Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Eu lembro que quando preguei sobre esse texto, uma das afirmações que eu fiz foi que Jesus não precisou ir lá fora chamar uma criança. Jesus não precisou mandar os discípulos, olha, corram por aí e procurem uma criança. A criança estava ali, onde Jesus estava ensinando, pregando, anunciando. A criança estava ali com eles. E aí Jesus tomou a criança e disse aos seus discípulos: em verdade vos digo, versículo 3 de Mateus 18, se não vos converterdes e vos tornardes como esta criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. E quem receber a mim como esta criança, tal como esta, em meu nome, quem receber uma criança como esta em meu nome, a mim me recebe. E aí vem algo mais sério, uma advertência, no versículo 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos, melhor lhe fora que tivesse amarrado uma pedra de moinho no pescoço e fosse lançado no mar, e que fazer tropeçar um desses pequeninos. Então, Jesus tem tempo nessas coisas. Jesus tem tempo para aqueles que ninguém tem tempo. Então, se você está aqui, e os pequeninos aqui, podemos colocar como algo abrangente,
todo aquele que se faz como uma criança, todo aquele que é humilde como uma criança, todo aquele que é dependente como uma criança, todo aquele que é pequeno, frágil como uma criança. E eu lembro do salmista dizendo: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Para esses pequeninos, para esses humildes, o Senhor Jesus tem tempo. Aquilo que é o último na agenda do mundo está no ápice, no primeiro lugar da agenda de Jesus. Então lembre-se, Jesus tem tempo para você. Jesus prioriza você. Jesus prioriza as suas necessidades, porque Ele te ama. E Ele veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido, para os pequeninos, para os frágeis, para os humildes. Como lemos lá nas bem-aventuranças, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Fica aqui também uma aplicação prática para mim, para você, para nós que somos pais. Será que na correria da nossa agenda, na nossa luta cotidiana, e que eu reconheço que é tensa, que é frenética mesmo, você não consegue um tempo, você não consegue parar tudo para orar pelo seu filho, para abençoar o seu filho, para tomá-lo nos seus braços? Lembre-se que o tempo passa muito rápido, muito rápido. Não deixe para depois, não deixe para amanhã, não deixe para uma outra oportunidade. Pare tudo, congele a agenda e abençoe o seu filho. Tome a criança nas suas mãos e ore, e ore. Quanto antes melhor. Jesus, que tinha uma agenda muito maior do que a minha e a sua. Você lembra que dele é dito que ele não tinha tempo nem para comer. Os discípulos se assustavam, mas ele tinha tempo para aquilo que era prioritário, para aquilo que estava no coração dele e no coração do Pai, que eram as criancinhas, que eram os pequeninos. Lamentável é que depois muitos pais se arrependem, e você pode refletir, e talvez chegue à mesma conclusão que eu e tantos outros, quando a criança, do filho a criança, ele pede a atenção do pai, da mãe. E o pai e a mãe, na luta para ganhar o mundo, e até para aquela nossa vã filosofia, né, de dar o melhor para o filho, a gente não tem tempo. E a gente se justifica, não tem tempo. E aí o tempo passa. O tempo passa. E aí quando o pai fica mais velho, e aí ele quer a atenção do filho, aí parece que a coisa se inverte. É o filho e a filha que agora não tem mais tempo para dar para o pai e para a mãe. Não espera, mãe. Não espere, Deus, para dar atenção para os seus filhos, para instruir, como diz Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, a criança no caminho que ela deve andar, e quando for velho, ainda quando for velho, não se desviará dele. Não deixe para quando ela ficar um pouco mais velha. Não tem entendimento. Não deixe, não coloque assim na sua agenda quando fizer tantos anos. Eu vou ensinar as verdades da vida. Ensina enquanto você caminha. Provérbio diz isso, é no caminho. Não é ensinar o caminho apontando, mas é no caminho enquanto vive. Aproveite o dia. Aproveite cada momento. Moisés, ele tem uma oração, eu gosto muito dessa palavra dele, que diz, Senhor, nós vemos hoje, Salmo 90, ali na devocional da UPH, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Não desperdice nenhum dia. Ore como Moisés e conte de tal maneira que você alcance
coração sangue. Mas essa boa intenção dos discípulos não foi bem recebida por Jesus. Primeiro porque fazia de Jesus, ou colocava Jesus no mesmo nível das autoridades judaicas, que não tinha tempo, que estavam distantes das pessoas, que não tinha tempo para as crianças, que eram pessoas inacessíveis. Mas Jesus nunca se mostrou inacessível. Jesus estava no meio da multidão, a multidão o cercava. Jesus, ele disse: não afastai-vos de mim. Ele não pediu tempo para ninguém, mas ele disse: vinde a mim. Ele não disse: vinde ordenadamente, vinde conforme uma agenda pré-estabelecida. Venham alguns. Não é isso que nós vemos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 27 e 28. Mas ele diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ore e pense. Será que você, de algum momento, por algum momento, está como os discípulos, ao invés de estar levando pessoas a Jesus, está afastando pessoas de Jesus, está selecionando quem deve vir a Jesus? Isso não nos compete, irmãos. Os discípulos não eram donos da agenda dele, e nós também não somos donos da agenda dele. Na verdade, nós somos só servos, e é isso que nós precisamos fazer. A intenção era boa, não mais dos discípulos, mas dos pais. O motivo era bom, e eles estavam levando na pessoa certa, que era Jesus. Porque embora os escribas e fariseus, as autoridades judaicas, tivessem um mau conceito de Jesus, o povo sempre teve um bom conceito de Jesus. Tanto é que quando, lá em Mateus, no capítulo 16, aquele texto da grande confissão de Pedro, quando ele perguntou: quem diz o povo que eu sou, o conceito era alto. Elias, Jeremias, alguns dos profetas, o conceito era alto. O povo entendia que Jesus era um mestre, era um profeta, era alguém que podia levar os seus filhos para abençoar, e era uma prática comum, né? Normalmente os pais ou os rabinos abençoavam, tinham que abençoar. Você lembra de Jacó abençoando seus filhos, abençoando antes dele, Jacó morrer, e inclusive abençoando os filhos de José, Manassés, Efraim, no lugar de José. A bênção era algo requerido, esse impor das mãos era algo necessário. E aqueles homens, aquelas mulheres, pegaram os seus filhos e disseram: olha, eu quero que Jesus abençoe meu filho. Eu fico imaginando, é só uma conjectura minha, essas crianças crescendo, que tiveram o privilégio de ser tocadas por Jesus. Jesus ficou de pegá-las no colo. E aquelas histórias que o pai conta para o filho, e o filho crescendo, talvez um pouco rebelde, um pouco ali diferente, confuso, cheio das dificuldades, às vezes próprias ali da adolescência, e aquele pai falou assim: olha, você não esqueça, você precisa se lembrar quando você era pequeno, eu levei você, Jesus, com tua mão no cimo de Deus. Jesus segurou você nos seus braços. Você, desde a tenra infância, você é abençoado. Você esteve na presença de Jesus. Você precisa viver na presença de Jesus. Mas Jesus repreendeu os discípulos. Jesus ficou indignado com os discípulos, porque os discípulos repreendiam não as crianças, mas aqueles que levavam Jesus, as crianças até Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, deixai-os em paz, não os embaraceis,
porque dos tais é o reino dos céus. Tem um paradoxo interessante, né, que a gente pode pensar nesse texto, junto ali com Mateus 18. Normalmente, nós falamos, ou queremos, que as crianças ajam como adultos. É isso? E vai passar um tempo para você já é um mocinho, você já é um rapaz, que não se ajam como adultos, se comportam como adultos. Aqui a coisa é colocada de ponta cabeça, é colocada de cabeça para baixo, porque Jesus fala para o adulto agir como criança. Mateus 18, se você não se tornar como essa criança, se não se converter, não se tornar como essa criança, não se humilhar como essa criança, você não pode receber o reino de Deus. Sabe por quê? Porque o reino de Deus não é conquistado pelas nossas boas obras, não é conquistado pelos nossos méritos, e sim, nós temos, apesar dos nossos deméritos. E uma criança reflete, revela muito bem isso. Uma criança é dependente. Os filhos, os nossos filhos, os bebês, os humanos, são os mais dependentes de todo o reino animal. Eu lembro, o Wagner está criando um capítulo, né, Wagner? Cabra, né, quem quiser o leite lá, procura ele, não sei se está produzindo já. Mas eu lembro que o tio criava, né, tinha muitas cabras. E uma vez visitando lá o tiozinho dele, aí daqui a pouco eu vi, né, uma nascer. E aquelas ali, aquelas cabritas eram mais fortes que as mulheres hebreias, né? Porque ela estava andando, a bolsa caiu, daqui a pouco ela lambeu e o bichinho saiu cambaleando, já saiu andando. Se eu não tivesse chegado na hora, não tivesse visto, eu não acreditava que tinha acabado de nascer. Não acreditava. Já saiu ali cambaleando e andando. Os nossos não tem demora, um ano, né, para começar a cambalear, começar a cambalear. Somos dependentes, uma criança dependente, é dependente do pai, é dependente da mãe, precisa de alguém. E quando a gente se faz com a criança, nas mãos de Deus, nós estamos dizendo: Senhor, eu preciso, eu sou dependente, eu não sei prover a minha própria existência, mas é o Senhor que é o provedor e o sustentador da minha vida. Outra coisa que uma criança tem, é que uma criança tem ânimo, ela tem alegria, ela tem entusiasmo, aquela curiosidade própria da infância, e aquele ânimo de encarar todas as coisas, e tudo é muito bom. Ela descobre as coisas, ela se alegra com as coisas, com pequenas coisas. Quando uma criança começa a ler, e a maioria de nós já passamos por isso, né? Ler tudo que vê pela frente, ler tudo que vê pela frente, as coisas pequenas. Você leva num parquinho, num balanço, aquilo é uma festa, é um grande acontecimento. Mas o tempo vai passando, e eu espero que não seja assim lá em casa, né? Mas vai passando e tudo fica chato, né? Tudo fica chato, né? Daquele filme aí, que eu esqueci o nome agora, que tinha lá as emoções e tinha um tédio, né? Quando chegou na adolescência tinha um tédio, né? E nada mais dava alegria. E isso acompanha, né? Vamos crescendo, você chama alguém para fazer uma coisa, nada dá alegria. Uma criança tudo dá alegria. Nós somos aquele, irmãos, que a alegria do Senhor, a nossa força. Alegrai-vos sempre no Senhor. Cada dia é uma nova descoberta, cada dia é uma nova emoção, cada dia é uma nova alegria, porque nós vivemos em novidade de vida. Então tem que ser como criança. Crente é como criança nesse sentido, não em responsabilidade, mas nesse sentido de ter alegria. Outra coisa que eu admiro nas crianças, eu tenho um ser uma criança,
Se não fosse assim, as nossos pais de educação, porque a gente precisa, segundo a Bíblia, repreender, disciplinar, com amor. O texto de Efésios, no capítulo 4, vai dizer: pais, não provoquei aos filhos, os seus filhos a ira, mas criai na disciplina e na demonstração do Senhor. Pai, mãe, tem que corrigir, não tem jeito. Aí você dá uma bronca aqui, põe de castigo ali. Você já parou para contar quanto tempo demora para ela vir te abraçar, ficar feliz e alegre, como nada tivesse acontecido? É rápido. Rápido, muito rápido. Agora, quando a gente cresce, a gente está adulto. Se alguém falar uma coisa, dá uma bronca, uma repreensão, ainda que seja justa, sai de baixo. Demora. Demora quando cura, né? Quando cura. Porque o crente rasgou da Bíblia, né? Tirou lá, né? Entendeu? Não se deixa inspirado, rasgou, né? Que a gente não deve ter em nós nenhuma raiz de amargura. O crente deixa a raiz, deixa o tronco, a árvore, as folhas, o fruto. Ainda cuida uma criança, não guarda isso. Então tem que se fazer como uma criança. Jesus disse: não as embaraceis, deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Por que Jesus falou isso? Dos tais é o reino dos céus. Primeiro a gente precisa entender o que isso não significa. Eu lembro de uma história de um pastor, foge a memória, eu não lembro o nome do pastor, mas eu ouvi uma palestra. E esse pastor disse que ele estava naquele metro quadrado mais babado do mundo. Não sei se você sabe qual é o metro quadrado mais babado do mundo. Maternidade, aquela parte que você tem um vidrozinho assim, você está vendo o bebê lá, nasceu, vai todo mundo ali ver, né? Então aquele ali é o metro quadrado mais babado do mundo. Aí ele estava ali vendo a netinha dele e tinha outra pessoa vendo sua netinha também, né? O seu netinho também. E aí aquela babação toda, né? E aí a moça, a senhora, né, que estava perto dele, olhou assim para a criança e falou assim: nossa, anjinhos, né, anjinhos, olha. O pastor falou assim: só se for você desse aqui, não. Esse aqui, o meu, eu sei que não é anjinho, não. Porque eu sei que onde vem, né? Vem andar de Adão, né? Eu nasci em iniquidade, em pecado, me concedeu a minha mãe. Criança é egoísta. Alguém tem dúvida disso? Nós dividimos brinquedos. Os anjinhos estão lá, tudo mais Jaqueline, né? Os anjinhos. Não tem. Não é anjinho, não é nesse sentido. Mas em que sentido é então? É no sentido de ser alvo da graça, do favor merecido de Deus. Todo crente, por mais robusto, por mais forte, por mais experiente que seja, ele é crente, não tanto por ter conquistado alguma coisa, mas por ter sido conquistado por Cristo. Não por conhecer a Cristo ou a Deus, mas por ser conhecido por Ele. Essa é a base da nossa fé. É isso que nós somos. Se você pensa diferente, leia lá Filipenses 3,12. Paulo diz: não que eu tenha alcançado ou tenha recebido, mas uma coisa faço: corro para conquistar aquilo pelo que também fui conquistado. Paulo dizia: eu fui conquistado. Em Gálatas, no capítulo 4, veja o apóstolo Paulo vai dizer: agora conhecendo a Deus, ou melhor, ou antes sendo conhecido dele. E nessa base, qualquer criança pode ser crente também. Ela é conquistada e ela é conhecida. E aí você pode pensar o seguinte: mas e se essa criança se afastar? E se ela não
na ceia, quando um bebedeiro escuta vídeo, até que novo, beba no reino do meu pai, é a concessão de Judas, viu? Nunca falou isso. E fala de maneira geral. É verdade que a salvação é individual. É preciso confessar com os lábios, é preciso crer com o coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Mas as crianças nunca foram consideradas como pagãozinhos, como gente excluída. No Antigo Testamento eram circuncidados ao 8º dia. Nós hoje apresentamos nossos filhos ao batismo, porque cremos na promessa. Para vós é a promessa, para vós é a promessa, para vossos filhos, para tantos quanto o Senhor chamar. E Paulo, em 1 Coríntios 7,14, chama os filhos, os crentes, de santos, separados para o uso exclusivo de Deus, diferentes, porque crê na promessa. Então não nos embaraceis, disse Jesus, deixai os pequeninos, não desaparecer de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Não sou eu que disse, mas foi Jesus que disse que ele não excluía os pequeninos. Lembramos, nós somos salvos na mesma base, e sermos escolhidos por Deus, e sermos atraídos por Deus. Um profeta no Antigo Testamento, Jeremias, parece que entendia muito bem disso. No capítulo 5 ele diz, o texto diz, Deus falando assim: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Tu és fiel. Isso é para todos nós. Não foi quando eu nasci que Deus começou a me amar, ou na minha infância. Ele me amou com amor eterno. Paulo disse que isso foi antes da fundação do mundo. Então as crianças não são excluídas. Último versículo. Jesus ele cumpre. Jesus ele faz aquilo que as pessoas querem. Jesus ele abençoou e tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Alguns perguntam, mas eles trouxeram para que Jesus pusesse a mão e orasse. Aí o texto diz que só impôs a mão. Aí existem algumas interpretações, Talvez Jesus não tenha orado, diz alguns, porque Jesus estaria assumindo o seu papel de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado. Então não precisa orar. Ele simplesmente pôs as mãos e abençoou. Ou ele pode ter orado. O evangelista, que não é obrigado a escrever tudo, não escreveu. Isso ele abençoou. E abençoar inclui também em orar, dar a sua bênção. Mas o fato é que aquelas crianças saem dali abençoadas. Eu lembro de Pedro, quando recebendo ali os gentios e veio sobre eles o Espírito Santo, e Pedro batizou, e a pergunta de Pedro foi: como nós vamos negar água ou batismo àqueles que receberam a mesma graça? Já receberam esse batismo com o Espírito Santo. E aí a gente pode parafrasear Pedro lá e pensar assim: como nós vamos dizer que não pode ser membro da igreja, não é abençoado, aquele que Jesus já abençoou, aquele que Jesus disse dos tais ao reino dos céus. Recapitulando e concluindo, no meio da sua agenda, Jesus chamou para os pequeninos, as crianças, e no sentido mais amplo, para todos aqueles que são como crianças, a saber, são humildes, são carentes, são dependentes. Então lembre-se que Jesus tem tempo para você. Não há nada tão importante como você, com a sua vida, com a sua salvação, com a sua alma. Mas ele estava indo rumo a Jerusalém. Sim, depois que abençoou, retirou-se dali. Mas só depois que abençoou. Que Deus te abençoe, que Deus complete essa palavra no seu coração, que você seja contado entre aqueles que
levam as pessoas a Jesus, que são facilitadores do caminho, impedidores do caminho, e que você, que todos nós, nos tornemos como a criança, porque esta é a condição que Jesus coloca para herdarmos o reino dos céus. Os tais é o reino